Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. Hoje eu quero conversar com você sobre duas experiências que todo verdadeiro cristão enfrenta. A primeira experiência é o sofrimento. Todo verdadeiro cristão necessariamente passa pelo sofrimento. A palavra de Deus nos garante isso. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12 diz: Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja, o texto não diz alguns que querem viver piedosamente serão perseguidos, mas todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você é um verdadeiro cristão, se você vive piedosamente, não tem jeito. Você será perseguido. E a perseguição gera sofrimento. Por isso que todo cristão sofre. A segunda experiência que todo verdadeiro cristão experimenta é o consolo divino. Se você é um verdadeiro cristão, você irá sofrer, mas também será consolado por Deus. Paulo é um exemplo disso. Paulo experimentou o sofrimento e o consolo divino. Na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 a 28, ele cita algumas situações que viveu durante o seu ministério que gerou muito sofrimento. Lá ele diz que foi preso algumas vezes, que sofreu açoites, que foi fustigado com varas, que foi apedrejado, que ele sofreu muitos perigos de morte em rios, no mar, no deserto, entre outras coisas. Enfim, Paulo, de fato, experimentou o sofrimento. Aliás, uma das acusações dos seus adversários surgiu justamente por isso. Eles diziam: se esse Paulo realmente é de Deus, por que ele sofre tanto? E Paulo responde a essa pergunta na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. No verso 3, Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Veja que interessante a percepção de Paulo. Ele não está revoltado com Deus, mesmo Deus tendo permitido todo o sofrimento descrito lá no capítulo 11. Pelo contrário, Paulo tem um coração grato a Deus. Ele diz no verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não murmura contra Deus, ele louva a Deus. E isso porque Paulo conhecia a Deus. Ele sabe que Deus é o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. E Deus não é o Pai de misericórdia por livrá-lo do sofrimento. Não é isso que ele está dizendo. Como vimos, Paulo sofreu e sofreu muito. A descrição do capítulo 11 é terrível, é muito sofrimento. Mas Paulo sabe quem é Deus. E para Paulo, Deus é o Pai de misericórdia porque Deus o consola no sofrimento. Deus está presente durante o sofrimento, confortando e consolando o seu coração. E não é assim apenas com Paulo. É assim com todo verdadeiro cristão. Nós não somos abandonados por Deus no momento do sofrimento. Não. O próprio Jesus Cristo prometeu: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, diz o Senhor. E isso inclui os dias de sofrimento, os dias de problemas, os dias de angústia. Na verdade, Deus não nos abandona, mas Ele nos consola durante o sofrimento. É assim que Deus age. Ele permite o sofrimento, mas concede o seu consolo. No verso 4, Paulo diz: É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aqui Paulo revela que o seu sofrimento tinha um propósito, o seu sofrimento tinha um objetivo. O sofrimento de Paulo aconteceu para que ele pudesse consolar e confortar aqueles que também estavam passando por sofrimento.
Todo verdadeiro cristão sofre e, consequentemente, ele experimenta o consolo divino. E essa experiência, sofrimento mais consolo divino, dava a Paulo a experiência, a autoridade necessária para consolar as pessoas. O verso 4 diz, preste atenção, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Veja que essa experiência, sofrimento mais consolo divino, nos ajuda a consolar qualquer pessoa com qualquer problema. O texto diz, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então nós aprendemos com esse texto, queridos, que o sofrimento faz parte da vida do verdadeiro cristão. Mas nós aprendemos também que Deus nos consola, nos conforta no momento do sofrimento. Deus é o Pai de misericórdia. Ele é o Deus de toda consolação. Então, quando o sofrimento chegar, não murmure, não se revolte, mas tenha paciência. Mais cedo ou mais tarde, o consolo vai chegar. Seja aqui nessa vida, seja com a nossa morte, quando irmos à mansão celestial, ou quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.